Uma produção Peter Vincent. Uma produção Peter Vincent. Bem-vindos a mais um Desabafo, podcast onde 10 frases moldam a nossa discussão. Sejam bem-vindos, eu sou o Raio de Sol e eu estou aqui com o... E eu me chamo Reverso, e muito bem-vindos a esse novo capítulo aí do nosso podcast. Reverso, o nosso podcast primeiro foi sobre Avatar 2, O Caminho da Águia, agora nós estamos aqui para falar de Gato de Botas 2. Eu acho que nós estamos fadados a fazer podcast sobre sequências. Parece que sim. Mas então vamos nessa, falar um pouquinho sobre esse filme que tem muito o que falar, tem muito meme, tem coisa pra caramba pra gente discutir hoje sobre Gato de Botas 2. Bom, vocês já sabem como é o esquema aqui, né? Nós vamos apresentar primeiro nossas frases individuais, explicar um pouquinho delas e entrar no detalhe. Nossa estrutura se baseia em roteiro, personagens, arte, som e diversão, certo? Então, sigam com a gente para descobrir e explorar um pouco mais cada um desses aspectos desse filme, certo? Então, eu vou começar primeiro apresentando a minha frase sobre o roteiro. Em termos de roteiro, eu definiria como uma apresentação da tentativa da fuga da miséria humana para crianças. Parece uma frase um pouco carregada demais, talvez, um pouco pesada demais para um filme tão lúdico, né? Um filme infantil, de classificação livre. Mas a verdade é que eu enxergo nesse filme uma boa representação através dos aspectos infantis e através da fábula, realmente das dificuldades internas e pessoais dos personagens principais, é claro, isso se expressa pelos personagens principais, de tratar dos seus aspectos mais profundos, das suas trevas mais profundas, pessoalmente. E a jornada através... E para mim o roteiro, ele na verdade, ele apresenta a jornada através do reconhecimento, primeiro, da destruição do ego inicial ao qual os personagens eles se prendem, a princípio, para fugir dessas responsabilidades morais consigo mesmo, passando pelo enfrentamento desses demônios deles, e isso é expresso até que bem literalmente ao longo do filme, passando pelos vales, né, de trevas que eles precisam enfrentar para chegar em um novo estado de ser, né, a se tornar uma pessoa, um indivíduo que consiga viver de forma mais clara e com objetivos mais traçados, fugindo do sofrimento. É isso pra mim. Meu Deus, Reverso, você conseguiu tocar a minha alma. Jesus! E, olha, vou te falar, você falou muito bonito. Falou muito bonito. Eu nem sei se eu consigo chegar aos pés do que você falou, mas eu vou tentar. Aliás, ótima frase. E eu acho que a gente consegue concordar em muitos aspectos, porque a minha frase ela é a seguinte: o cuidado em pensar em temas adultos com um olhar infantil. Então, não exatamente óbvio, mas parecido com o que você disse, o tratamento de temas
tão adultos e tão profundos, mas com um olhar infantil, com um cuidado ao tratar o filme, né, para que não seja muito pesado, para que não seja muito difícil para compreensão do olhar infantil, e ao mesmo tempo, para quem é adulto, para quem é adolescente, por exemplo, consegue ver naquele filme coisas que vão além do olhar infantil, coisas e temas que abordam o cotidiano e pensamentos, filosofias, medos de um ser humano adulto, mas pelo olhar infantil e divertido. Então é um filme que trabalha muito bem dois aspectos que normalmente não andam juntos, que é a tranquilidade e a diversão de um filme infantil e os temas pesados e dramáticos da vida adulta. Então, como você definiu muito bem, são os vales de trevas onde os personagens atravessam, mas que para um olhar infantil é visto como apenas um filme divertido e etc. Então eu acho que esse filme, no termo de roteiro, ele faz muito bem algo que é muito difícil de alcançar, que é esse equilíbrio entre temas que normalmente não se entrelaçam. Então eu acho que você Sem falou dúvidas. muito bonito, primeiramente. Segundamente, eu acho que a gente concorda bastante nesse aspecto. Ótimo, muito obrigado. E seguindo na discussão, esse ponto sobre esses assuntos não serem tratados concomitantemente dentro dos filmes, eu acho que não é tanto que eles não sejam tratados, quanto que é difícil que nós vejamos uma trama que elabore tão bem essa junção desses temas, como você disse, que faça isso de forma que consiga brincar nessa linha tênue, ao mesmo tempo que apresenta os aspectos que podem ser interpretados de forma um pouco mais séria, né, pela visão mais adulta, ainda assim conseguem ser feitas piadas, por exemplo, consegue dar um toque de animação através da movimentação dos personagens, através da expressão deles, da cor presente o tempo inteiro na tela. A cor é um elemento muito importante nesse filme, de forma que ele consegue fazer, na minha opinião, bem os dois aspectos. Enquanto a gente vê muito, principalmente, na minha opinião, as séries mais atuais, né, não só as séries, os filmes também, mas as produções mais atuais, é uma tentativa de forçar a união, né, desses dois mundos, do mundo infanto-juvenil e do mundo adulto, né, das angústias do mundo adulto. E é isso, para mim o filme faz isso muito bem. Eu concordo. Recentemente a gente tem tido uma grande quantidade de animações, que aí eu falo animações no sentido de filmes infantis mesmo, que me parecem um pouco sem essa tentativa. A gente vê as animações mais antigas, né, tentando e fazendo isso muito bem, unindo esses dois mundos, mas recentemente, e eu digo isso num período bem mais, de fato, recente, né, de 1, 2, 3 anos, de animações infantis que perdem um pouquinho no quesito união desses temas e acabam puxando muito pra infantilidade, sabe, só besteira, é uma história só pra divertir criança e tudo mais. Eu acho que toda a magia desses filmes, né, que foi criado quase como uma tradição em filmes da Disney, da DreamWorks, etc., de filmes que são assistíveis, né, que são filmes que qualquer um pode curtir, assistíveis por qualquer público, né? Os adultos conseguem se identificar com os temas, as crianças conseguem se divertir, então todo mundo tem algo para todo mundo. E recentemente eu tenho sentido um pouco de falta disso em filmes de animação. Eu acho que Gato de Botas 2 faz algo que nunca deveria ter sido abandonado, que é pegar esses temas, uni-los e fazer deles a base do seu filme.
Porque, querendo ou não, crianças, elas precisam ter contato com assuntos adultos. Claro, não com a mesma seriedade e da mesma forma que os adultos. Mas para que as Hum, crianças consigam ser educadas, elas precisam, de certa forma, lentamente, ou de maneira mais sutil, ter contato com assuntos como morte, assuntos como família, o que que é família, entendeu? sim, Ética, traição. exato. E eu acho E que. Perdão. pode continuar. E eu acho que é algo, assim, expressamente mais recente, porque a gente pode ver que as fábulas antigas mesmo, as fábulas clássicas, elas foram feitas com o propósito de passar essas mensagens. Isso é a essência das fábulas está no que elas podem ensinar para a criança, né? E não é nem um pouco irônico que logo um filme do universo de Shrek, que é aquele que junta várias fábulas diferentes, consiga entregar isso pra gente. Eu acho que é mais do que merecido e assim adequado para o universo que é montado. Ao invés de seguir como alguns estúdios, Illumination, que veem as crianças apenas como cash grabs, né, ou cash cows, enfim, que Máquinas de são dinheiro. máquinas de dinheiro, né, e aí eles, o que acontece é que fazem isso, né? O produto mais genericamente vendável possível, que inclui ali uma mesma repetição formulaica de piadas sem, assim, nem sei por onde começar. As piadas são ruins atualmente, as piadas só têm piorado. E os próprios personagens em si, desde design até a essência dos personagens nesses filmes infantis, tem sido cada vez mais vazio. E eu acho que isso é muita razão, porque diminui o tempo gasto no desenvolvimento deles, então diminui o investimento, vai ser algo tão básico que é difícil que uma criança ali, ela não, pelo menos quando ela assista, né, pelas crianças não terem um senso crítico tão desenvolvido, que ela odeia aquilo, então vai gerar uma certa atração nesse mundo, né, para esse público-alvo, e aí gera um retorno muito maior. Eu acho que isso tem sido um grande impeditivo no campo de animações especificamente. É verdade. Essa coisa que você tocou do cash grabs, isso aí é um assunto que a gente. Ele vai muito além do cinema, né? Ele vai muito além de filmes, né? Tem desde o mercado de brinquedos até hoje em dia o mercado digital, fazendo dinheiro no YouTube mesmo. Mas essa coisa de ver a criança como uma forma de vender um produto facilmente tem se alastrado em todos os meios sociais. Isso não é diferente com o cinema. Hoje em dia, parece que existe uma certa forma, um robô escrevendo filmes para crianças para poder gerar engajamento, mesmo que por 2 semanas, uma semana no máximo, e esse Uhum. filme gerar uma renda e aí isso ser aproveitado pelos estúdios. Eu acho isso assim, é uma prática mas tão suja que é impossível descrever. Usar uma criança com a sua inocência e a sua falta de conhecimento do universo, do mundo, né, como uma forma de ganhar dinheiro fácil, isso é, sinceramente, algo que me deprime muito. E a gente tem visto cada vez mais isso. E no cinema, isso tem sido muito frequente com filmes que simplesmente não têm motivo de existir. Sinceramente, eles arrumam desculpas pra fazerem os filmes, mas que são tão idiotas, né? Eu vou dar um exemplo aqui que me revolta, e talvez tenha gente que discorde comigo, e pra quem discorda de mim, a gente pode conversar mais, mas me incomoda muito, por exemplo, os Minions. Por quê? Exato. Porque, primeiro, o meu malvado favorito, o primeiro filme, é um desses filmes que tem um significado maior. Que tem conteúdo ali, que qualquer um assiste, sabe? É sobre família e tudo mais. E aí todos os filmes que vieram depois de meu malvado favorito 1 foram cash grabs. Foram, por causa do sucesso do primeiro, tentaram replicar até hoje para ganhar dinheiro. E
Nossa, Nossa, isso me deixa tão chateado, porque o cinema Sim. pode ser muito mais do que só dinheiro. E para as crianças, principalmente, eu fui uma criança que cresci no cinema, que me levaram no cinema desde pequeno. E eu sempre vi histórias maravilhosas no cinema. Na minha, né, não é aquela coisa do nostálgico que tu fala, na minha época era tudo perfeito. Não, com Sim. certeza. Já vi coisa muito ruim que eu nem me lembro. Mas eu tenho memórias muito boas de ir ao cinema e ver filmes excelentes. Então, assim, pra mim é muito revoltante ver isso acontecer. Porque são filmes que não têm motivos de existirem. E ainda assim os estúdios insistem. Infelizmente, como você disse, isso é como um vírus que já se alastrou por todo o processo de desenvolvimento do entretenimento em todas as áreas, do desenvolvimento de marcas, de empresas. A gente conversou um pouco antes sobre alguns filmes da nossa infância, né? E você comentou, por exemplo, do Jurassic Park, que foi um filme que marcou muito a sua infância. Muito. E é um filme clássico, é um filme que adultos também gostam, é um filme que realmente revolucionou esse sentimento fantástico sobre os dinossauros, né? E até, desde então, um clássico como Jurassic Park, até um clássico, como eu comentei, de Shark Boy e Lava Girl, que é uma criação voltada mesmo para crianças na época, mas que Excelente. lidava muito também com as angústias ali do personagem principal, né, do Max, se eu não me engano. É, Isso. enquanto, enquanto mostrava como a vida dele, né, os aspectos dele, apesar de serem, os aspectos da vida dele, apesar de serem simples, porque ele é só um aluno de fundamental, né, ele é só uma criança, como eles se desenvolvem, tomam proporções muito maiores no imaginário, e como que isso se torna tão mais como essa proporção se torna tão maior que passa a reverberar no mundo real dele, né? Através aí de formações de traumas, enfim, e de vários outros comportamentos negativos. Então, e você que tá ouvindo a gente pode nem ter percebido isso quando você assistiu Shark Boy Lava Girl, mas eu tenho certeza que se você assistir de novo, você consegue perceber. Ou seja, esses elementos estão ali, né? Isso mesmo que inconscientemente é passado para a criança. Aí a gente tem, por exemplo, vamos sair um pouco do assunto, mas só para comentar. Por exemplo, as marcas vamos colocar assim, o Habib's, o McDonald's. Antigamente eles eram marcas que se colocavam como voltadas para crianças. Você tinha a turma lá do McDonald's, aí tinha um foco muito maior nos brinquedos do McLanche Feliz em si, né, a criação dos personagens ali como o gênio do Habib's, ou o palhaço do McDonald's, para chamar mesmo as crianças, ou então na música, né? Antigamente existiam muitas músicas infantis, hoje em dia o espaço da criança tem diminuído cada vez mais, e hoje em dia as crianças, infelizmente, elas não têm mais essas músicas infantis. Quando tem essas músicas infantis, elas já são um pezinho no mundo do funk, por exemplo, muitas coisas, como por exemplo, eu não sei se você conhece, Raio Sol, mas existe um canal de músicas infantis que se chama Bolo Fofo, Não que é muito conheço. famoso no Brasil, e faz esses funkzinhos sobre assuntos aleatórios, tipo sobre pão de queijo, por exemplo. Se existe um. Mas aí, ou seja, isso já é um pé num mundo que, querendo ou não, é muito mais manchado pelos aspectos adultos do que a inocência que a criança merece, né? Digamos assim. E você tocou num ponto interessante, fazendo uma conexão aí dessa exploração por exemplo, dos fast foods, como você falou, do Habib's e do McDonald's. Eu lembro muito bem de quando o McDonald's dava como brinde do McLanche Feliz os brinquedos de Shrek, depois teve de Gato de Botas o primeiro filme, etc. Se não me engano, está tendo do segundo filme agora. Então, assim, essas indústrias, né, sempre souberam se aproveitar do mercado infantil.
A diferença, né, que eu vejo é que pelo menos o filme no qual aqueles brinquedos são baseados tem conteúdo, né? Pelo menos, é assim, é um mal menor, continua um mal. E a gente teve a lei aqui no Brasil que, né, não permitia que acontecessem vendas de brinquedos junto a alimentos, né? Tanto é que a Elma Chips parou de vender cartinha dentro dos chips, mas Os o Tazos. McDonald's, isso, parou de ter tazo. Mas o McDonald's, esses fast foods conseguiram burlar essa lei. Mas assim, isso eu acho que é algo que vai existir independente do tempo. Mas a gente tem que pensar se isso vai existir independente do tempo, que a gente pelo menos esteja entregando um conteúdo que tenha qualidade e que tenha um valor educativo ali. E eu acho que Gato de Botas 2 faz isso. Ele faz isso no meio, né, num ambiente onde não tá tendo nada disso. Onde só tá tendo, né, o contrário. Conteúdo que não agrega em nada. Então eu saí desse filme, sinceramente, com um sorriso no rosto, com uma esperança renovada. De que, de agora em diante, ou pelo menos a gente pode ver com mais frequência, os filmes infantis, e aí não tô falando só de animações, mas os filmes infantis em geral vão abordar mais esse tema de vamos entregar conteúdo para as nossas crianças e não só diversão barata para que se compre brinquedos depois. Por favor, DreamWorks. Por favor, Disney. Por favor, estúdios menores. Aprendam. Vamos continuar com essa trend. Essa é uma trend que não pode parar. Mas voltando ao roteiro em si, então a gente começa então a gente começa o filme, né, já com uma cena espetacular, digamos assim, emblemática, né, mas assim, é literalmente um espetáculo ali, tem música rolando, tem dança rolando, enfim. A Mostrando, primeira cena desse filme me pegou. reintroduzindo o herói principal, né, o Gato de Botas, e da forma como a gente lembra dele, né? Mesmo, e é engraçado, ainda que ele não tenha sido representado de forma tão heróica, por exemplo, ou tão emblemática nos filmes do Shrek em si, onde ele foi introduzido a primeira vez, o primeiro filme de Gato de Botas, ele conseguiu criar essa visão em torno do personagem de que aquilo ali sempre fez parte dele. Isso eu acho muito bom. Mas aí a gente tem criou a lenda. Criou a lenda do Gato de Botas, exatamente. Antes o Gato de Botas era o fofinho só. Era famoso pela pela cara que ele fazia, né? Os olhos esbugalhados. Mas então a gente tem a reintrodução do herói e nesse momento parece que nada realmente mudou, né, para o nosso herói. Mas o tema do filme ele muda até que bem rapidamente, né? Depois de alguns minutos da luta inicial. Como a gente sabe, ele sofre um acidente e esse podcast vai ter spoiler. Se você não quer tomar spoilers, imagino que você não vai querer escutá-lo, mas seguindo. Então ele acorda no médico e é enfrentado com a realidade, né, pelo doutor, das vidas dele. E algo interessante acontece, que eu acho que serve, novamente, é um bom blend, né? Serve tanto para o aspecto da graça, né, da comédia, do aspecto cômico, quanto para esse aspecto mais psicológico, que é a forma como o Gato de Botas ele reage a primeira vez que ele ouve falar disso, né? Ele simplesmente ignora os avisos e
ele tenta ignorar ao menos, né? Ele ignora externamente esses avisos e vai seguir a vida dele normalmente, como se ele não se preocupasse com isso, né? E eu acho que isso é algo que muitos de nós fazemos, né? O ser humano ele tende a fazer muito, que subestimar, né, muitas das preocupações que nós temos simplesmente porque elas vão tirar, pela sua própria natureza, a gente da nossa zona de conforto, né? Que ali para o Gato de Botas era o herói imbatível e destemido. A primeira cena, como eu falei, me marcou muito, assim. Porque, sinceramente, eu nunca fui um grande fã do Gato de Botas. Nem no primeiro filme eu achei ele esse grande personagem. Mas nesse filme eu acho que eles fazem um trabalho muito bom de não humanizar o Gato de Botas, mas assim, de botá-lo em um patamar onde ele é mais crível, né? E aí ele chega nesse momento onde ele sofre o acidente, como você falou, e ignora os avisos, e aí você começa a perceber quem que o gato, as personalidades do Gato de Botas. Eu acho que de certa forma ele tem um pouquinho de transtorno de personalidade, mas claro que foi uma piada, né? Isso não é real. É diagnóstico profissional aqui, tá? Sou médico, pra quem não sabe. Psiquiatra há 20 anos de carreira. Analisando todos os filmes do Gato de Botas em velocidade reduzida pra perceber a mudança do comportamento dele de cena a cena e chegar nessa conclusão. Mas enfim, e aí eu gosto muito de ver a mudança de personalidade dele, de Gato de Botas super confiante, que derrota um gigante enorme com uma música muito legal no fundo, pro Gato de Botas que tá ali só num bar e tal, sozinho, solitário, sem ninguém. Porque antes dele encontrar com o principal vilão do filme, que é o Lobo, né, a gente percebe um outro lado do Gato de Botas, que é o lado solitário dele, o lado onde ele tá triste porque no final da noite ele não tem ninguém, ele tá lá com um espetáculo para 500 milhões de pessoas e depois ele tá sem ninguém. E para piorar essa situação dele, ele ainda descobre da pior maneira possível que sim, ele é a última vida dele. E aí ele encontra o Lobo, que tem o assobio mais bizonho de todos, e acaba, né, se tornando esse Gato de Botas, né, triste e sozinho e solitário, e ele tem que desistir de tudo que ele tanto, né, apreciava, que era essa vida, né, super fabulosa que ele levava, de herói onde ele passava, de lenda, de fato. E aí, né, eu gosto muito dessa mudança de personagem e o que o roteiro faz com ele. Por quê? Porque a partir daquele momento, o Gato de Botas, em momento nenhum do filme, vira o super-herói, vira o cara que faz tudo. Ele não pega e vira o Rambo de repente e sai fazendo tudo. Não, o filme, ele fala assim, o Gato de Botas tá na vala, ele tá mal. E aí ele pega e traz de volta a Kitty Patamansa, que já era do primeiro filme, né? E traz outros personagens coadjuvantes ali, né, pra história mesmo, que vão ajudar a construir aquele universo de maneira a ajudar e alavancar o personagem do Gato de Botas. Porque ele não precisando fazer tudo, né, ele não precisando ser o herói em todas as cenas, ele dividindo esse palanque de herói com os outros, ele tem muito mais espaço para brilhar em vários outros aspectos, principalmente os emocionais. Então eu gosto muito disso, porque a partir do momento onde você tem outros personagens para tomar o posto de donos da ação, não que o Gato de Botas não tenha nenhuma ação no filme, né, no sentido de lutas, etc, etc, mas a partir do momento que você tem outros personagens para fazer isso, ajuda o roteiro, porque aí o Gato de Botas não precisa ser o cara que vai salvar todo mundo,
Ele não precisa ser o cara que vai fazer tudo. Ele tem outros personagens ali pra fazer isso e alavancar o emocional e alavancar o personagem. Então eu gostei muito dessa parte do filme. Sim. E só mais um aspecto final sobre que eu na verdade estou pensando sobre agora, que é a questão do gigante, né? A ilustração da representatividade do gigante, que é engraçado. O filme ele coloca isso tá aqui bem na nossa cara, né? O Gato de Botas, que é capaz de lutar contra um gigante adormecido de milhares de anos e ganhar dele facilmente. Quando ele é enfrentado com um mundano, quando ele sai do reino do extraordinário e vai para o mundano, é aí que ele se encontra seu maior inimigo, né? Não é o gigante fantasioso, né? Não é esse aspecto maravilhoso da vida dele. Mas aí sobre essa questão que você comentou, que o Gato de Botas, tanto por intermédio dos outros personagens, né, da equipe dele, quanto pelos personagens externos, né, a equipe principal, ele não volta a ser o Rambo, né? Isso é algo que acontece, essa consistência, eu diria, ela segue para todos os personagens nesse filme, né? Inclusive tem uma consistência, eu acho interessante, da própria Kitty Patamansa, que a gente tem um referencial, né? O referencial sendo o primeiro filme, né, do Gato de Botas, que desde que ela encontra o gato, né, digamos assim, o posicionamento dela em relação a ele, o que ela quer ser, é voltar a ser o que ela era antes, né? Mas não existe forma de você esquecer tudo pelo que você passou, no caso dela, tudo pelo que ela passou no primeiro filme, e simplesmente se remodelar e voltar a ser o que você era antes. Então, por mais que ela fique durante uma longa parte do filme falando que ela não confia em ninguém, que ela não precisa de ninguém e etc. Na verdade, isso é mais a própria personagem tentando se convencer desse aspecto, porque é o que ela acreditava antes. E é o que, antes da transformação dela como indivíduo, ela realmente acreditava. Então, essa consistência que teve, de mesmo colocando uma máscara, né, a realidade está por trás, eu acho muito interessante nesse aspecto também. Eu acho que é possível dizer que os dois, de certa forma, são heróis incontestáveis, maravilhosos, que não têm medo do fantástico, que vão desafiar o mundo e tudo que nele estiver, mas eles morrem de medo da realidade. Exato. Que aí entra um pouco naquela questão do gigante, né? E é interessante isso porque, como eu já comentei, o universo do Shrek, ele é exatamente esse que junta alguns aspectos mais realistas, né? Sempre foi assim desde a concepção, mas alguns aspectos mais realistas com esses aspectos das fábulas. Então isso eu acho que faz muito bem, tem feito muito bem, desde então. Mas aí, seguindo então a trama, o Gato de Botas, ele, após encontrar o vilão principal, né, o lobo, ou seja, após encarar literalmente o medo da morte, né, e isso gerar nele uma apreensão
e uma depressão tamanha que ele prefere simplesmente abdicar de qualquer outra coisa que ele possa fazer, porque qual é a razão de fazer alguma coisa a mais, algo a mais, se um dia a gente encontra o nosso destino final, né? Então ele cai nessa tentação desse aspecto depressivo, e a gente vê que ele passa a viver como um gato comum, né? Engraçado também perceber que existem gatos comuns, não são só gatos falantes, porque no primeiro filme a gente só vê gato falante. Aqui tem uns gatos que miam mesmo e tal, e são só uns cuzões, como os gatos normalmente são. Mas aí, então, a gente vê isso, né, a decadência dele. E é introduzido um personagem interessante, outro personagem interessante, que é o perito, né, que ele chega lá. À primeira vista, o perito ele é só o alívio cômico, e ele é isso também, da trama, né? Não deixa de ser. Ele faz essa função. Então, primeiramente ali ele faz... na verdade, o foco dele é mais essa função, mesmo, né? Então a gente tem aí, depois de algum tempo, confronto com alguns anti-heróis, né, digamos assim, da trama, que são a Caixinhos e os Três Ursos, que inclusive, mas aí a gente fala mais na parte de personagens. Eu achei muito bem escritos também, achei desde a parte do design até a parte de personalidade. Sim. Mas então a gente vê isso, né, que apesar do gato ele tentar fugir da fantasia, ou seja, e é engraçado, ele foge literalmente da fantasia e ele se cerca de tudo que é real, da caixa de areia, dos gatos que não falam, né? E aí, mas o passado dele não deixa ele seguir em frente, né? Que isso pode ser interpretado de várias formas. Mas ele segue atrelado aos antigos modelos de comportamento dele. Exato. Que, novamente, né, essa coisa da desconstrução dessa ideia de que a gente pode acordar um dia e ser outra pessoa completamente diferente. Exato. Mas então aí a gente é introduzido a esses vilões, depois aí a Kitty Patamans, como o Raidson já mencionou, e aí ao vilão principal, ao segundo vilão principal, não sei. O grandioso, o estrondoso, o simplesmente maior do que Darth Vader. O Joãozão Trombeta. João. Então o João. E a pronúncia correta, não sei se você sabe, Reverso, mas a pronúncia correta do nome dele é João Trombeta. Tem que fazer. Na verdade, tem que fazer a trombeta com a voz. Exatamente. Mas aí o João, ele chega, então, e desde o princípio ele é representado de forma bem simples. Então, na primeira cena que a gente vê o João, a gente já sabe a motivação dele, a personalidade dele, o que ele vai fazer, né, no filme, que não é algo ruim, porque a simplicidade dele, eu acho que serve como um contraponto muito bom para a profundidade que o filme tenta atingir nos outros personagens, né? E vamos combinar também, às vezes menos é mais também. Exatamente. Mas é um personagem... aí então a gente tem esse personagem aqui. Aliás, não é muito introduzido na cultura brasileira. Eu, por exemplo, tive que pesquisar quem era o João Trombeta. Exatamente, eu também fiz a pesquisa. Eu tive que sair aí do meu caminho e falar, quem é esse cara? E aí o Reverso vai nos explicar qual é que é da história do João Trombeta. Ah, não. Mas aí eu vou ter que deixar pra você dessa vez. Tem que deixar pra mim? Bom, então tudo bem. Se aí me corrija se eu estiver errado. Mas pelo que eu pesquisei, o João Trombeta, na verdade, ele é do folclore britânico dos anos do século XVIII. E na verdade ele era uma canção de ninar para as crianças. Eu não sei se uma canção de ninar ou só
Eu acho que é aquele tipo de lullaby que é, tipo, como se fosse, É trovadores, né? Uma coisa assim? Não sei. não sei. É, Mas é uma coisa mais que é cantada em roda de criança, digamos assim. a pesquisa foi bem feita. É, e aí, ele era um poema curtinho sobre um garoto que sentava no canto e comia e comia as tortas, né, colocando o dedão nelas. E eu nunca entendi, sinceramente, o Reverso, qual era a ideia do que essa cantiga queria passar. O nome desse tipo de cantiga eu acho que é Nursery Rhymes, em inglês. Isso mesmo. Né? É isso. Mas, assim, pelo que eu percebi, né, da história da cantiga em si, não existe muito não existe Uma tanto assim, lição. uma lição, entendeu? Eu É também mais, não, pelo menos eu não consegui identificar isso. eu também não entendi muito bem qual é que é a lição, não. Mas se torna, acaba, né, provavelmente é uma fábula presente, né, no hemisfério norte, principalmente, eu imagino. Famosa o suficiente para que se tornasse um personagem desse filme, né? Se bem que o universo ele mostra algumas coisas um pouco obscuras também. É, é. Esse é de- Mas enfim, é uma boa releitura do personagem. A gente tem que ir pelo que a gente tem como referência. A gente conhece o conto da Caixinhos Dourados, do Pinóquio, porque eu falo isso por causa do Grilo, né? E a gente conhece também os outros contos, né? Então, e se todos esses são tão bem, né? Eu não diria nem adaptados, porque isso não é exatamente uma adaptação, isso é uma releitura, né? Então, se essas releituras que a gente percebe porque a gente conhece são tão bem feitas, eu imagino que essas outras também sejam por consequência, né? A gente não pode tirar esse tipo de conclusão, mas é a única coisa que a gente tem como referência, então... Sim, e o próprio Gato de Botas, ele também é de uma história, né? Tradicional. Não muito pra nós, né? Não sei Não você, muito pra mas... nós. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acredito que seja um personagem bem releito, né? De certa forma. Eu acho que a gente pode partir da nossa própria interpretação, que é o fato de que existe realmente muito espaço para interpretação de quem é o Joãozinho Trombeta quando ele é criança, pela cantiga, que a gente simplesmente não sabe, não é falado, não é comentado. A gente sabe que ele comia torta, e é isso. E ele Então, botava o dedão. é, e, e Aí depois ele vira expandiram um muito bem, sommelier de torta. expandiram muito bem na inexistência de profundidade do personagem, É. eu diria. Depois ele Fizeram vira. ele ficar até que bem icônico. E bota icônico. Eu achei o personagem, sinceramente, muito interessante. Mas Mas. vamos evitar essa parte do assunto para não pular lá pro Pois outro. porque nós vamos falar de personagens em breve. Mas, enfim, resumindo um pouquinho do roteiro, eu acho que aquela frase que eu falei ajuda um pouquinho a entender. Menos é mais. Eu acho que não precisa fazer coisas demais, até porque a gente tem vários personagens nesse filme. Uma coisa que o roteiro faz muito bem é dar tempo de tela e desenvolvimento para todos eles, né? O vilão, que é o João Trombeta, é o que menos tem desenvolvimento, mas isso de certa forma normal, esperado de um filme infantil, porque o vilão ele não pode ser exatamente o cara super carismático, porque as crianças não têm compreensão exatamente do que do lado bom do mal, né? Recentemente a gente tem visto vários filmes trazendo os vilões para o protagonismo e as crianças têm certa dificuldade de entender porque a cabeça infantil é muito dividido em o preto e o branco, né? O mal e o bem. Então, tudo bem. Para mim,
na minha visão, não tem problema o João Trombeta não ser exatamente esse vilão super profundo, e até que ele tem, de certa forma, uma profundidade, porque a gente vê um pouco dos traumas do passado dele, etc. Mas mas em momento nenhum isso é usado como justificativa para os atos dele, no sentido de que, tudo bem ele fazer o que ele tá fazendo por causa daquilo. Em compensação, os outros personagens, até quem a gente achava que seria vilão, no caso da Caixinhos, que é a princípio tratada como antagonista do filme, e depois desenvolvida em uma coadjuvante, e eu acho isso sensacional. Todos esses personagens, eles têm tempo de tela, eles têm desenvolvimento e eles têm cuidado. Eu acho que essa palavra é muito importante. Os roteiristas tiveram cuidado com os personagens para que eles não fossem muito além das funções deles, no sentido de que, por exemplo, eles não pegaram a Caixinhos e transformaram ela em algum momento em uma super vilã, ou que ela fizesse algo, ou desse a entender que ela era uma pessoa ruim ou algo do tipo, para que aquilo fosse trabalhado e ela se tornasse uma personagem que teria uma redenção ali no final. Então eu achei muito bacana. Todos os personagens cumprem funções no filme, mas todos eles, além de cumprirem funções, eles são reais. Não são pessoas, né? Porque o fome do filme é gato de botas. Mas eles são humanizados ali. Eles não estão ali só para fazer parte daquele roteiro e servir como um papel dentro da história, no sentido de, essa personagem vai fazer isso é importante para que a história aconteça. Não. Aquela personagem, ela tem um senso de emoções, quem ela é, o que ela viveu, por que ela tá fazendo aquilo, o suficiente para que você não veja aquele personagem simplesmente como usado para fazer algo que vai mover a história. Por mais que, secretamente, a verdade é essa. Todo roteiro precisa de personagens que façam algo para mover a história. Mas quando esses personagens são bem desenvolvidos e te trazem um senso de que eles são, de certa forma, reais ali, eles têm verossimilhança, e aí passa a ser algo mais plausível dentro da história. E realmente, né, precisa dos personagens para mover a história, mas vamos falar mover para onde, né? O objetivo principal da história, afinal, o que é? É a estrela cadente. O desejo. É a estrela cadente para fazer o desejo. Então, em termos de objetivo, é um objetivo bem simples, certo? Por si só. Mas a forma como a forma como ele se manifesta, digamos assim, em cada personagem, devido digamos assim, ao bom tratamento que foi dado ao longo do restante da história, é o que faz ser interessante, né? Então, a questão de ser um desejo em si não é nem o ponto principal. Para os personagens, sim. Mas para nós que estamos assistindo em termos do enredo, é mais como os personagens, né, eles lidam com a possibilidade de conseguir o que eles realmente querem em contraponto com o que eles têm ou teriam caso não embarcassem nessa viagem. E aí, para finalizar, eu acho o meu ponto em relação ao roteiro. Então a gente tem, a partir daí, né, desse ponto que o João Trombeta introduzido, é uma corrida pro ouro, né? Corrida aí para chegar na estrela o mais rápido possível. Mas é nesse ínterim que a gente encontra a representatividade, né? Que para mim eu interpreto dessa forma, que é a estrela, ela é o ideal, certo? Ela é a projeção das esperanças e da moralidade tomado forma em termos do que os personagens gostariam de ser. Então a régua própria, né, individual,
de objetivo de cada um, e demonstra muito bem e simples, de forma simples também, de forma simplificada, ao longo desse percurso, a forma como cada um deles tem que enfrentar ou teria que enfrentar, né, um percurso único em si mesmos. Ou seja, mostra, novamente, em um filme infantil, o como que a única forma de você chegar e se tornar digamos assim, o ideal, né, o que está superior, porque a ideia da estrela é justamente o que está no alto, distante, o ideal. Exato. Você tem que enfrentar o mal, você tem que enfrentar as suas dificuldades psicológicas e as dificuldades da sua alma para você chegar e se tornar esse ideal, né? E aí a estrela, a representatividade da estrela caindo poderia ser interpretada como, por exemplo, esse ideal se tornando palpável, né, através desse caminho de enfrentar o tormento que é, né, o desemaranhar dos laços que nos prendem às nossas concepções e nossos vícios e nossos aspectos negativos no geral. E aí entra uma coisa que eu acho interessante do personagem do perito, que eu comentei, que aqui, para mim, ele se torna um pouco mais do que o alívio cômico, porque a gente sabe que o objetivo do perito é ser um cachorro de auxílio terapêutico, certo? Então, e aí, ao mesmo tempo, é apresentado isso, e é apresentado o passado trágico dele, e é apresentado que o caminho dele, um caminho dele é muito mais fácil que os outros. E isso, para mim, se encaixa muito bem, porque nada mais natural para aquele que quer ser a ponte entre o atual e o objetivo das outras pessoas, né, que é o terapeuta, no caso, o cachorro, nada mais natural para ele do que ele mesmo já ter enfrentado essa jornada antes. E como essa jornada ela só é enfrentada através do enfrentamento direto com o mal, né, as perspectivas do mal, tanto internas quanto externas, e esse personagem ele é exposto ao mal desde que ele nasceu, sendo jogado no rio, com as pedras, tentaram matar ele, ele viveu como nômade, né, durante que eu assumo são anos, e como mendigo, então ele já teve esse confronto direto com o eu sombrio dele e alcançou a própria redenção. Por isso, o caminho dele já está liberado. É só ele andar para chegar na estrela e realizar o desejo. Mas aí a gente vê que ele não tem desejo nenhum. Porque é isso. Porque o que seria o desejo dele, que é o ideal, já foi integrado dentro dele. Enquanto para os outros personagens, essa é a busca. Gato de Barba, Reverso. A gente tem que falar sobre o Gato de Barba. Simplesmente épico.
É sério, eu fiquei muito, muito bolado quando o Gato de Botas raspou a barba. Porque pra mim, aquilo foi pessoal. Por que será, né? Por que será? Para quem não sabe, para os que sabem, sabem. Para quem não sabe, o nosso querido Radisson aqui é um barbudo de carteirinha. De Assim, cara. carteirinha, desde criança. De criança não, de adolescente. Nasceu viking já, esse cara aqui. Então, Mano, assim, mas é muito. E eu não falo só de estética, não. Eu tô falando assim, de personalidade. O Gato de Barba ficou muito da hora. Sério, eu queria um spin-off só do Gato de Barba. O nome do filme, Gato de Barba. Pronto. Muito bom, muito legal. Sério, nossa, ficou muito estiloso. mas se não são só termos visuais, então você prefere ele, o Gato de Barba, ele é outro personagem. Então, alter ego. lembra que eu falei do transtorno de personalidade do gato? Então, esse é mais uma das personalidades, o Gato de Barba. Gente, sério, ele fica muito B10 de barba. Tudo que ele faz fica mais legal, o que ele fala fica mais legal, ele fica muito mais legal. Mesmo com os vários comentários que a barba fedia, que a barba era um inconveniente. A barba não é estilo, a barba não é só um acessório visual, a barba é uma filosofia, entendeu? Ela é um um jeito estilo de vida. A barba é um estilo de vida. Entendi. Independentemente do que ela vai te trazer. Independente. Assim, se a barba tá te dando problema, a culpa é sua, não é a culpa da barba. A barba é inocente, não é? Tipo esse, exatamente. Então, se a barba tá ali fedendo, se ela tá mal feita, se ela tá incomodando sua pele, o problema é que você não cuidou direito. A barba, ela é inocente de tudo. Você que tem que saber cuidar dela, entendeu? Você cuida dela como se fosse um filhinho ou como se fosse um gatinho mesmo. Você cuida dela, trata ela bem, dá carinho, né? Faz tudo que deve ser feito ali com os cuidados higiênicos e tudo mais. E em troca, você tem um estilo de vida que te dá toda a liberdade do mundo. Me fala, você já viu um viking que não era muito brabo? E não... Você pode até conhecer um viking que não era brabo, mas eu te garanto que esse viking que não era brabo, ele não tinha barba. Bom, e quanto aos vikings que não tinham barba e eram brabos? Não existe. Não existe? Não existe. Inexistente. Aí me destruiu no argumento. Pois é, não existe. Você pode procurar qualquer viking. Se ele não tiver barba e for brabo, ele não é viking. Não é viking. Entendi. Olha todos os caras. Olha o Henry Cavill. De barba, muito da hora. Sem barba, Olha o Hugh Jackman, de barba, muito doido. Sem barba, O Pedro Pascal, de bigodinho e de cavanhaque, muito doido. Sem nada. Entendeu? A barba, ela transforma o ser humano. Uhum. Mas o Gato de Botas, o design original dele, o gato sem barba, é como se ele tivesse um bigode e uma barbicha, né? De certa forma. Mas é porque quando ele deixa a barba grandona, ele vira o Gato de Barba mesmo, é muito mais impactante visualmente. O Gato de Botas, a gente não, assim, ele é todo peludo, né? Então ele tem a barba é o corpo dele. De certa forma. Mas a gente então não ele é enxerga... o cara mais foda que existe na sua filosofia. Exatamente. Mas pensa só, existem imagens, se você dá o Google aí, Gato de Botas, certas imagens que você vai ver, você não consegue imaginar ele de barba, de bigode, né? De bigode cavanhaque, né? É isso que ele tem. Uhum. Agora, certas outras imagens já dá pra imaginar. Então assim, fica aquela coisa incerta. Você não sabe se é, se não é. Quando ele tá de barba mesmo, você tem certeza. Então calma aí. Antes da gente finalizar esse tópico, de 0 a 7, sua nota pra barba do Gato de Botas. Nota? Nossa. Eu sou exigente quanto aos barbudos, sabe? Mas ele gosta dos barbudos, é de barbudo que ele gosta. Eu gosto... Ele gosta. Eu gosto dos barbudos. Mas enfim, eu vou dar a nota baseada na barba, tá? Eu não vou dar nota baseada no que o gato representa.
porque a gente viu muito pouco de Gato de Barba, tá? A gente viu muito pouco. Então, esteticamente, puramente, a minha nota pra ele é um sólido 7, né? Não é perfeito, não é ruim, tem espaço pra melhora e esteticamente fica bacana. Ele fica muito B10 de barba. Entendi. Assim, eu pedi a nota de 0 a 7, mas você deu um 7. De 0 a 10. Você pediu de 0 a 7? Foi. Putz. Então, seria um 4, então. Não, ele é 7 mesmo. 7 que o Gato de Barba é muito, muito, muito foda. E é isso. E é isso. Então, Reverso, vamos agora para um trecho interessante, um tanto, né, diferente quando a gente fala de animações, né, que é arte, que é algo tão icônico. E quando eu falo de arte, eu gosto de trazer sempre a paleta de cor. Então, eu vim trazer, minha frase é sobre a paleta de cor, tá? O que eu escrevi foi o seguinte: saber quando exagerar, quando poupar e quando ficar entre um e outro. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que esse filme, ele é muito colorido, às vezes, ele é muito sem cor, às vezes, ou então ele é simplesmente um meio termo, mas as cores do filme, mesmo quando tá exagerado, mesmo quando tá muito cinzento, é tudo proposital e tem significado e faz sentido e não soa, né? Soa não porque soa de som, né? Enfim. E não parece forçado ou então falta de esforço. E eu achei isso muito interessante, porque se você for parar pra pensar, as cores desse filme definem muita coisa, porque é um filme todo baseado em cor, né? O primeiro trecho ali com tons pastéis muito fortes que representam a Espanha, né? Representações da Espanha sempre puxam para esse pastel, etc. Quando eles estão ali na floresta buscando a estrela, a cor faz toda a diferença, né? Então eu achei muito balanceado, mesmo quando não é balanceado. Por quê? Porque tem sentido, porque tem motivo. E aquilo ali traduz o que é o filme. E a gente estava falando sobre infantilidade, né, há pouco tempo atrás, quando a gente estava falando de roteiro. O imaginário infantil relaciona muito mais significados às cores do que o nosso. Então as crianças que não conseguem, não têm o mesmo vocabulário, o mesmo desenvolvimento, pelas cores elas conseguem se expressar e entender melhor os recados. Então isso, ó, pra mim, sensacional. Adorei a arte desse filme. Concordo com todos os pontos aí que você trouxe, também achei sensacional. Com relação à minha frase, foi um pouco mais de metalinguagem, um pouco menos de análise crítica da paleta de cores. Eu coloquei Aranhaverso mais Shrek. Como não gostar? Perfeito! Eu achei, basicamente, além dos pontos que você já trouxe aqui sobre o tratamento das cores, a utilização das cores para criar essa comunicação visual claríssima, na minha opinião, e muito bem adequada. Não teve momentos ali que eu achei que a cor estava fora de lugar, tá? Eu achei que eles conseguiram modernizar super bem o estilo do universo de Shrek, até do último Gato de Botas. Porque se a gente pegar para comparar, são estilos diferentes. E o fato de que a gente não consegue realmente apontar as características que estão diferentes, pelo menos eu não consegui, talvez quem esteja ouvindo, talvez você, Raio do Sol, tenha conseguido. Mas ao assistir o filme, a gente não consiga fazer facilmente o jogo de apontar os 7 erros, me mostra que eles conseguiram refazer os modelos dos personagens, refazer a forma como o cenário é apresentado de forma muito muito magistral, assim, para mim. E aí tem todo esse aspecto das cores, mas aí também, dentro da arte, eu acho que é importante a gente falar sobre
um aspecto que até por isso também acho que combina bastante com a Aranhaverso é da utilização de taxas de atualização diferentes, né, dos frame rates diferentes ao longo do filme, para criar uma sensação quase que mais de quadrinhos mesmo que tem. Exatamente. Não é? Não tem tanto um cel shading ali como tinha o Aranhaverso, né? Em termos do tratamento da iluminação nos personagens, mas existe isso, se a gente para analisar, os momentos em que, por exemplo, que são muito impactantes, por exemplo, quando o lobo, na batalha final do lobo da morte contra o gato, ele vem correndo na direção do gato, o frame rate dá uma caída para a gente ver melhor a evolução da expressão do lobo ali, para sentir mais esse sentimento de angústia, né, de ansiedade pelo desfecho final, por exemplo. E em outros momentos do filme, isso também é aplicado muito bem, na minha opinião. O Reverso, eu acho que eu não tinha percebido isso até você falar. Olha que engraçado. O que o diálogo faz com a gente, né? No primeira cena do filme, o frame rate ele é reduzido. A luta contra o gigante. Me causou uma estranheza muito grande quando eu vi aquilo pela primeira vez. Porque eu tinha visto o trailer do filme, né? Eu tinha visto imagens do filme. E eu não sei se propositalmente, mas parece que as imagens escolhidas para o trailer são imagens que tem o mesmo frame rate, né? Eu acho que faz sentido você escolher essas imagens para o trailer para não causar essa distância toda, porque um trailer tem 3 minutos, 2 minutos, então Concordo. isso vai incomodar. E me incomodou muito a primeira cena ter esse frame rate, apesar de eu ter gostado tanto dela. E depois que passou a primeira cena, depois que o filme foi decorrendo, eu comecei a acostumar. E agora com você falando que eu me lembrei que eu me incomodou, mas subconscientemente o meu cérebro entendeu isso que você falou. Eu só não tinha conscientemente me ligado ainda. Que o frame rate desse filme é justamente para fazer isso que você falou, para distinguir esses momentos. Então aquela primeira cena que é justamente para corroborar com a lenda do Gato de Botas, para mostrar que ele é a lenda e dar os motivos pelos quais ele é a lenda, né? Ele derrotou um gigante, etc, etc, salvou a cidade, uma música inteira sobre isso. O frame rate é reduzido justamente para parecer uma história em quadrinhos onde você está aprendendo sobre a história daquele personagem. Então, Muito bem colocado. pois é, e eu achei. E agora que você fala, tendo isso na minha cabeça conscientemente, isso já engrandece essa cena pra mim em muitos aspectos. Isso, nossa, agora pegou um significado pra mim muito maior. Achei muito interessante. Isso é verdade. Na luta contra o lobo, o frame rate cai, né? Até pode ser justamente porque quando a gente tá com medo, as coisas parecem passar mais devagar, porque o frame rate ele dá essa sensação de mais fluidez e velocidade, né? Se ele tiver mais alto, e se ele tiver mais reduzido, ele dá essa sensação de lentidão, de travar. Então, eu acho que é um ponto muito legal que você trouxe, que eu não tinha conscientemente percebido. E eu fiquei bem, né? Assim, o diálogo ele traz esse tipo de percepção. Eu acho isso bacana. E realmente é muito bacana isso que você trouxe. E aí talvez gostaria de pensar também em outra ideia que você falou, de questão da animação, a evolução da animação, realmente é outra coisa que eu percebi, né, nos primeiros filmes do Shrek e, né, também o Gato de Botas e todos os filmes desse universo, né, eles tinham um certo modelo ali de animação que era característico, né, do começo dos anos 2000, 2010, etc. E o polimento, né, foi melhorando e muito. Se você pegar o Gato de Botas dos primeiros filmes, é quase como se você conseguisse contar nos dedos quantos pelos ele tem, né? Isso, realmente. Agora não, agora é um pelo mesmo, você sente que ele é felpudo, né? O movimento dele é mais fluido. Claro, eu também não sei definir exatamente o que
que mudou. Mas com certeza a animação tá muito mais polida e parece muito mais real do que era antes. Eu acho que isso é uma evolução no caminho, no bom sentido, né? Uma evolução tecnológica que vai trazer uma estética diferente. Eu acho que quando a gente vê o Shrek, né? Nesses novos estilos, a gente vai olhar de outra forma, de falar, nossa! Porque quem não sabe, né? No final do filme, eles dão ali a pista de que a turma original vai se reencontrar. Vai se reencontrar. Exatamente. Mas e vai ser interessante. E aí eu quero ver exatamente como essa novo estilo de animação vai fazer efeito naquele universo que a gente viu por 4 filmes, né? Shrek são 4 filmes. E como que a gente vai perceber aquilo lá nesse novo estilo. E assim, ainda falando um pouco dos personagens, né, dessa nova modelagem que eles utilizaram, é esse novo aspecto, eu acho que eles têm pegado bastante nas boas animações, né, pelo menos, que é unir a simplificação com as formas, a simplificação da textura, digamos assim, com formas mais complexas, né? Que não cansa tanto quando a gente está assistindo, como você disse, o próprio Gato de Botas, a gente conseguia contar os pelos dele no dedo antes os dentes dele eram bem estranhos, assim, de se ver, não sei se você lembra. E agora, verdade. Agora tem um aspecto mais cartunesco, mais contínuo, né? O olhar do Gato de Botas se torna muito mais intenso quando a gente pega fotos para comparar. Então a gente enxerga melhor a emoção do personagem. Ele passa melhor os pensamentos dele pela movimentação e pelas expressões sociais. Isso... Eu acho que... E aí a gente toca num pontinho também, que é a questão do Vale da Estranheza, né? Porque os novos personagens, não é que eles são mais reais, não é que eles parecem mais gente. Eles parecem mais cartoons. Só que ao mesmo tempo que eles parecem cartoons, eles são cartoons muito bem renderizados. Com muitos detalhes. Então eles não chegam no Vale da Estranheza. O que eu acho que os mais antigos, principalmente o Gato de Botas do primeiro filme, do Gato de Botas, né? Ele chegava mais perto desse Vale da Estranheza. Por isso que eu nunca tive muita... eu nunca gostei muito do Gato de Botas, exatamente. E eu acho que subconscientemente por isso. Porque eu acho que ele passava muito perto desse animal humano e animal ao mesmo tempo, né? Essa junção dos dois. Agora, nesse filme, em momento nenhum eu tive isso. Eu só senti um pouquinho de medo, porque pra quem não sabe, eu tenho uma fobia de animais que têm características humanas. Principalmente animais bípedes, né? E aí nesse filme eu não tive tantos problemas, a não ser com o Sr. Lobo, que é bem bizarro. É bem bizarro. E assim, e sinceramente, eu achei muito bem feito, tá? Bem feito até demais. Porque justamente eu senti um pouquinho de repulsão, assim, nos momentos onde ele tá em pé e de olhos esbugalhados vermelhos olhando pra você. Significa que tava muito bom. Pois é, significa que tava ótimo. Reverso, então vamos falar um pouquinho sobre o som desse filme. Muito bom, hein? Realmente. Violão, hein? Espanhol. Emocionante. Tango. Herói. Mais destemido. Arriba! Gaspacho. Fechamos aí. Então, Reverso, depois dessa discussão tão elaborada que nós tivemos sobre o som do filme,
vamos puxar um pouquinho agora pro lado da diversão, um aspecto muito importante de todos os filmes. E aí, Reverso, o que você tem para dizer para nós? A minha frase elaborada aqui é bem simples. Eu pontuei o seguinte: para criança, para vovó, pro primo e pros vizinhos. Pode chamar a garotada aí, que eu acho que qualquer pessoa vai gostar desse filme. Realmente, a minha frase para diversão também é muito simples. Minha frase é muita, se referindo à diversão. Porque assim, é uma palavra, é muita diversão. É exatamente o que você falou. Chama qualquer um, qualquer pessoa, né? Decente. Vamos falar Decente. decente. Vai De conseguir se divertir família, bastante. com moral aqui exemplar, cidadão de bem. Chama o cidadão de bem. Chama o cidadão de bem. Ah, mas enfim, eu acho que uma família que vai ao cinema, né? Que quer levar o filho pro cinema, que quer, ao mesmo tempo que deixar o filme, o filho se divertir, ou a filha, seja como for, né? Ao mesmo tempo que quer deixar a criança se divertir e também ter um pouquinho de diversão, esse filme é ideal, sabe? É o filme, como você falou, pra vovó, pro vovô, pro papai, pra mamãe, pro primo, pro tio avô do terceiro grau, aquele, né, primo de terceiro grau que você não vê há 3 anos, e aí de repente ele é do interior, e vocês falaram assim, vou lá na cidade dele, a cidade dele acabou de abrir um cinema, e aí vocês vão lá ver o Gato de Botas. Enfim, é um filme para todo mundo, como a gente começou falando, é um filme que aborda vários temas adultos, e de maneira mais infantil, então é a diversão para todo mundo. Eu acho que a diversão é um aspecto muito importante de todos os filmes e que muitas vezes para quem acaba tentando analisar e vive de analisar cinema, é um aspecto que acaba passando desapercebido justamente pela dificuldade que é analisar um filme. E a gente acaba muito preso nessas definições, que como a gente começou conversando, a gente acaba muito preso a elas e esquece um pouquinho do fator diversão, né? Por isso que talvez a gente deixe ele por último, porque é o mais memorável de todos, como o que deve ser. Você saiu do filme e falou, se divertiu, e falou assim, me diverti nesse filme, então o filme fez um trabalho, né? Claro. E detalhe é que às vezes a gente se diverte mesmo com filmes ruins. Na verdade, às vezes a gente se diverte mais com filmes péssimos do que com filmes bons. E não tem nada de errado com isso. E não tem nada de errado com isso, exato. Mas o legal é que esse filme é divertido e ele traz outros aspectos muito legais também, importantes, como a gente começou discutindo. Então esse filme vale muito a pena, tá? Você tá assistindo no cinema, ou então você levar o seu priminho, sua filhinha, né? Quem for para assistir, porque é um filme que para criança é o mais legal ainda, né? Porque a criança tem o imaginário bem mais desenvolvido que o nosso, né? Mas também é legal para quem vai levar, porque vai se sentir identificado. E eu acho que, assim, em termos da diversão, junta vários aspectos, né? Junta todo esse aspecto do bom tratamento do roteiro, do bom tratamento dos personagens, da cor, da vivacidade com que é tratado o filme. Mas sempre tem aquele aspecto que é um pouco irracional, né? Que não pode ser exatamente apontado e explicado. E nesse caso de Gato de Botas, eu acho que, independentemente do que é esse outro aspecto que eu não consiga definir, né? Vale muito a pena, sim, para todas as pessoas assistirem. Tá? Eu mesmo fui assistir o filme. Eu sempre vou assistir os filmes um pouco incrédulo, né? Principalmente quando o filme faz sucesso. Quando o filme faz sucesso, eu assisto ele de forma 10 vezes mais crítica do que eu assistiria um filme que é underground. Mas mesmo assim, lá no cinema, eu achei uma boa experiência, uma ótima experiência. E é um filme que, diferente de Avatar 2, O Caminho da Água, como nós revisitamos no nosso último podcast, eu assistiria de novo, assim, uma tarde, se passar ali na sessão da tarde, um dia esse filme, eu assisto ele. Eu também posso dizer com tranquilidade que eu assistiria de novo. Se estiver passando na sessão da tarde, se tiver, às vezes você tá zapeando assim pela TV e aparece,
É um filme gostosinho de assistir. É um filme que não vai te cansar, que você não vai sair cansado do cinema. Você sai tranquilo, você sai leve, o filme é divertido, não é muito longo, não é muito curto também, que às vezes também é um problema. Então assim, é um filme que a gente só elogiou. Então eu acho que quando a gente, que é tão crítico com tudo, só elogiou o filme, eu acho que é porque o filme fez um bom trabalho. Com certeza não é perfeito, né? Nenhum filme é. Mas é que esse filme, ele é tão leve e ele não tenta ser esse filme super engrandecedor nem nada do tipo. Ele faz bem o trabalho que ele se propõe. Que a gente sai do cinema, né, leve, tranquilo. E aí, Reverso? Você já tem a nota para Gato de Botas 2? Bom, você sabe que eu gosto de dar a nota de 0 a 7 para não ser enviesado. Então, de 0 a 7, a minha nota para esse filme é 6. A minha nota para esse filme. 6, é uma nota alta, de É uma 0 a nota 7. altíssima. Considerando que 7 seria. Eu só dou para obras-primas, né? Então, assim, Ó, então na 6 para mim escala é, 6 uma, é para um ótimo. você, É um ótimo filme. É um ótimo filme. ó, eu na escala de 0 a 7, eu iria de 5, né? Não é ruim, mas eu também sou exigente, eu só dou próximo do total quando eu realmente sou empolgadão com o filme, mas o filme é muito bom. E aí, a nossa média, você que é um matemático aqui entre nós, Bom, qual que seria a 6 média? mais 5, quanto que dá? 11. 11, né? Divide por 2. Quanto que dá? Dá 5,5. 5,5. Ah, rapaz. Ah, o cara é muito matemático. Bom, então tá aí a nossa nota para Gato de Botas 2. Esse podcast ficou uma loucura. A gente falou, a gente trouxe tantos aspectos diferentes assim a partir desse filme, que mostra a grandeza desse filme. Talvez 5,5 não seja uma nota tão digna pelo tanto que a gente elogiou esse filme. Elogiou. Pois é. Mas ficou a nota 5,5. Então, essa é a nota que nós vamos dar para Gato de Botas 2. O último desejo. E eu gostaria de agradecer também ao Reverso por estar aqui comigo nessa noite. Não sei que horas que o ouvinte está escutando, mas eu desejo a ele tudo de bom. Muito obrigado, viu, Reverso? Agradeço também, Raul Sol, agradeço aos nossos ouvintes e desejo também tudo de bom para vocês. Deus abençoe sempre. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Se você quiser ouvir mais podcasts, fique ligado. Siga a gente em todas as redes sociais, aqui no Spotify, no YouTube, temos também aí no Anchor. Então siga a gente em todos aí, porque em breve teremos mais podcasts, tá bom? Mais desabafos. E se você quiser ouvir algo que já esteja publicado, você pode ouvir o nosso último podcast sobre Avatar 2, O Caminho da Água, como já foi citado. Então é isso, muito obrigado, fiquem ligados para os próximos desabafos e até mais. Até mais.
Quem é O herói mais destemido. Quem é o herói mais destemido? É o gatito de bota arriba, boludo. Vamos que vamos. Gatito de botita. Vamos. Las butitas de lo gatito. Este podcast é um oferecimento de Peter Vincent.